Graça e paz. Como tratar o idoso? Pastora Terezinha de Almeida Fonseca de Carvalho. Capítulo 4, quinta parte. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Este batismo é realizado por Jesus Cristo e não por pessoas. O profeta e evangelista João Batista afirmou: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versos 11. Depois de ter padecido e ressuscitado, Jesus se apresentou vivo, falando com os discípulos a respeito do reino de Deus durante 40 dias. Disse-lhes que permanecessem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai que haviam ouvido dele. Receberiam o poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. A seguir, Jesus subiu ao céu diante deles. Atos 1, versos 3 a 9. Os discípulos perseveraram unidos em oração, aguardando o cumprimento da promessa. No dia de Pentecostes, relatado em Atos 2, versos de 1 a 4, ocorreu pela primeira vez o batismo com o Espírito Santo. Diferente de quando Jesus foi batizado nas águas e o Espírito do Pai desceu sobre ele, confirmando a João Batista e ao povo que Jesus era o Messias Salvador. A multidão que ali se ajuntou, judeus religiosos de várias nações, cada um ouviu em seu próprio idioma, em sua própria língua terrena, a pregação dos discípulos. Tanto idioma não aprendido e língua espiritual angelical recebida. Todos os dois, idioma não aprendido e língua espiritual angelical, são concedidos pelo Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 13, versos 1. A prova do recebimento do poder para testemunhar o amor e a grandeza de Deus se evidenciou naquela ocasião. Pedro pregou sob inspiração do Espírito Santo e 3.000 pessoas de diferentes nações ali presentes receberam a palavra, o rema, a palavra específica para cada pessoa. Quebrantadas, elas se arrependeram de seus pecados, abrindo a porta do coração da alma para o Espírito do Pai e do Filho entrar e lhes vivificar o Espírito, conforme Atos 2, versos 5 a 41. O Espírito é visível não aos nossos olhos físicos, e sim aos olhos do nosso espírito, segundo a nossa visão espiritual. Tive a graça e a oportunidade de conhecer o pastor Antônio Silvestrini, homem de Deus, humilde e sábio, pleno do Espírito Santo. Deus lhe concedeu vários dons espirituais, dentre eles o de visão espiritual. Ele via o ser interior da pessoa, o homem interior, o espírito vivificado, que é mencionado em Efésios capítulo 3, verso 16, 1 Pedro capítulo 3, verso 4, 2 Coríntios capítulo 4, versos 16. O homem interior, dizia o pastor Antônio, é a imagem do homem espiritual Jesus Cristo. É uma matéria brilhante, tem olhos, boca, nariz, ouvidos, cabelo, braços, mãos. Da cintura para baixo, o brilho toma a forma de uma túnica luminosa. Quando a estatura do homem interior e do homem exterior são da mesma altura, significa que a pessoa está atingindo o alto nível de espiritualidade, de santidade. Observação. Eu narro fatos reais a esse respeito no livro Imagem do Homem Espiritual, Nosso Ser Interior. Deus é espírito, conforme João, capítulo 4, verso 24. É um espírito indescritível, imensurável,
poderoso. O espírito vivificado do ser humano é poderoso devido à presença do Espírito Santo nele. Ao espírito morto, o Espírito Santo vivifica, ressuscita. Ao espírito enfraquecido, o Espírito Santo fortalece. Como Satanás e seus demônios não têm poder nem direito de tocar no espírito das pessoas, eles as atacam na alma e no corpo físico quando encontram brecha, quando encontram uma abertura de pecado. O hábito de pecar, inclusive persistência nos vícios, abre brechas para o inimigo entrar e atingir a pessoa com enfermidades da alma e doenças do corpo. Desencadear problemas de relacionamento com Deus e com pessoas também. Destruir casamentos, trabalho e ministério. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, resguarda-o com segurança e o diabo não pode pôr as mãos nele. Nós sabemos que somos filhos de Deus e que o resto do mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio de Satanás. E sabemos que Cristo, o Filho de Deus, veio para ajudar-nos a compreender e encontrar o verdadeiro Deus. E agora estamos com Deus, porque estamos em Jesus Cristo, seu Filho, que é o único Deus verdadeiro. E Ele é a vida eterna. Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. 1 João 5, versos 18 a 21, na Bíblia Viva. Deus alerta também. Se vocês virem um cristão pecar de uma forma que não causa morte, devem pedir a Deus que o perdoe, e Deus lhe dará vida, a não ser que ele tenha cometido aquele determinado pecado fatal. Pois há aquele determinado pecado que causa a morte, e se ele o cometeu, não adianta orar por ele. 1 João 5, verso 16, na Bíblia Viva. O pecado para o qual não há perdão e que causa a morte eterna é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Leia, por favor, Mateus 12, versos 22 a 32. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Mateus, capítulo 12, versos 31 a 32. O Espírito Santo não é uma energia, como muita gente pensa. Ele é uma pessoa divina, um Espírito procedente de Deus, conforme João 15, verso 26. É Deus dentro de nós, no nosso espírito. 1 Coríntios 3, verso 16. O Espírito Santo nos ama, ele zela por nós, conhece nosso pensar, sentir, querer, agir e intercede a nosso favor. Ele nos ensina e nos orienta. É ele que vivifica e fortalece o nosso espírito e nos ressuscitará como ressuscitou a Jesus. Ou o que acham vocês que essa escritura querem dizer quando afirmam que o Espírito Santo que Deus pôs em nós vigia sobre nós com terno ciúme? Tiago 4, verso 5, na Bíblia Viva. Ele guiará vocês a toda a verdade. Ele falará a vocês a respeito do futuro. João 16, verso 13, da Bíblia Viva. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça de Deus e do livramento da condenação. João 16, verso 8, na Bíblia Viva. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8, verso 11. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é o poder maior que move céus, terra, mar e tudo que neles há. O pastor Maurício, da Igreja Batista Cristo Salva, um jovem dotado de maturidade espiritual, ao ministrar sobre Atos 8, versos 26 a 40, que se refere ao eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, que viera adorar o Deus de Israel em Jerusalém, esse pastor Maurício transmitiu com clareza e profundidade as revelações a ele dadas pelo Espírito Santo e a palavra Jesus Cristo. Deus tocou no coração da alma do eunuco. Por isso, ele abriu o Tanar, as escrituras sagradas em hebraico, no livro de Isaías, capítulo 53. Nas realidades de Deus, não existe o acaso. O Espírito de Deus move a pessoa para que, quando a mensagem chegar, produza vida. Aleluia! É Deus quem nos busca. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. E em Romanos 3, verso 11, o Espírito Santo diz através de Paulo: não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Não fique angustiado, ansioso ou indignado ao ver pessoas endurecidas, rejeitando a mensagem de salvação e a presença do Espírito Santo. Não é você que vai quebrantá-las, convencê-las. Não desanime, porém. Interceda pedindo ao Pai Eterno, em nome de Jesus, que envie o Espírito Santo para mover aquelas pessoas. É o Espírito Santo quem convence e apresenta Jesus Cristo a nossos filhos, pais, avós e demais familiares, aos nossos amigos, vizinhos e a todos a quem Ele nos enviar. O Espírito Santo orienta os discípulos de Jesus e nos orienta também. Ele orientava os discípulos de Jesus naquela época e continua nos orientando também hoje em dia. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, versos 2 e 3. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos 16, versos 6 a 10. Esse poder maior que está dentro do verdadeiro cristão o capacita para amar doativamente, para obedecer e servir a Deus e às pessoas. Contudo, a maioria das pessoas convertidas a Jesus Cristo não consegue manter comunhão com o Espírito Santo. Sequer lhe dizem bom dia ao acordarem, não lhe pedem orientação antes de decidir ou realizar algo, não agradecem sua companhia e ajuda e não o ouvem. Por que as pessoas se mantêm distantes e até mesmo ignoram o Espírito Santo? Porque estão centradas em si mesmas e em suas atividades sociofinanceiras. Porque seus líderes espirituais também não dão o devido respeito e valor ao Espírito Santo. Porque o anúncio do Evangelho de Deus no templo, na TV, na internet e outros meios de comunicação prioriza busca de bênçãos materiais, prosperidade financeira,
curas, campanhas, eventos festivos, arrecadação de dinheiro, aumento do número de membros da igreja denominacional, construção de templo, etc. São poucos os que verdadeiramente possuem intimidade com Deus e buscam o avivamento espiritual. Avivamento espiritual não é recebimento de dons espirituais. O avivamento é um fortalecimento espiritual, é uma renovação e enchimento de poder para ser testemunha de Jesus Cristo. O avivamento é transformação. O pastor evangelista avivalista Charles Finney vivenciou e esclarece que há um só batismo com o Espírito Santo e muitos enchimentos com o Espírito. Deus o enchia da unção do Espírito diante de necessidades, conhecimento a adquirir, a obra a realizar para a restauração de vidas. Nos momentos em que ele buscava com todo o seu ser a intimidade com Deus. A unção santifica, fortalece e capacita para o desempenho perfeito do ministério. Finney era tão pleno do Espírito Santo que dele fluía virtude. Ele narra em Memórias Originais de Charles Finney que certa vez, visitando uma indústria de tecelagem, percebeu que um grupo de moças o olhava de forma estranha, fazendo comentários entre si. Teve compaixão delas e foi se aproximando do grupo. Sem que ele dissesse uma palavra, elas largaram seus tiares, caíram de joelhos confessando pecados e tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Foram inúmeras as experiências do encher e fluir do poder do Espírito Santo que ocorreram com Finney nas diversas cidades onde ele ministrava avivamento. O batismo no Espírito e fogo. Em grego é em pneumati hagio kai puri. No texto de Mateus 3, verso 11, parte D, está escrito: vos batizará com o Espírito e com fogo. A conjunção e, usada para unir duas palavras, frases ou orações distintas, une duas realidades. Estabelece relação de adição, acrescenta a mais. Ela distingue com o Espírito Santo e com o fogo, com duas realidades diferentes. A Bíblia fala de fogo consumidor e de fogo purificador, santificador. Fogo consumidor destrói, fogo purificador santifica. É esse o batismo de Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o fogo purificador que nos santifica. Em Hebreus 12, verso 29, na exortação à paz e à pureza, está escrito que o nosso Deus é fogo consumidor. E em Deuteronômio 4, versos 24 a 26, está escrito que porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso, sereis de todo destruídos. Em Malaquias 3, versos 1 e 2, está escrito: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Da segunda vinda de Jesus Cristo. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. A respeito do fogo purificador, santificador, é importante entender com clareza o que é dito em Efésios 1, verso 13, 4, versos 30, 2 Coríntios 1, versos 21 e 22. Refere-se ao recebimento do selo, a identidade de filhos de Deus, salvos pelos méritos de Jesus Cristo. Atos 2, de 1 a 12 e de 16 a 18. Refere-se ao recebimento da porção poderosa do Espírito Santo, do Pai Eterno e seu Filho Cristo Jesus, que capacita, concedendo poder, dons espirituais para testemunhar Jesus e confere autoridade de discípulo no anúncio do Evangelho.
Isaías 6, versos de 1 a 8, Malaquias 3, versos de 1 a 5, Hebreus 12, verso 14, 1 Tessalonicenses 4, verso 7, 2 Coríntios 7, verso 1. Referem-se à manifestação do poder de Deus que, como brasa viva ou tição de fogo, aquece o coração da nossa alma e espírito com ardor, desejo ardente de amar, agradar e servir a Deus. Renova a fé, traz paz e alegria, aperfeiçoa no temor respeitoso a Deus, concede ousadia no cumprimento da missão, mencionada em Marcos 16, versos 15 a 20, Mateus 28, versos 19 e 20, e concede a santidade. Está escrito em Isaías 6, verso 1 a 3, Deus é santo, santo, santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Confirma Hebreus 12, versos 14 a 16. A santidade nos leva a estar em paz com Deus e com as pessoas. Nota, com referência à brasa viva, a Bíblia de Estudo Dake, comentando a respeito de Isaías 6, versos 6 e 7, diz que a brasa viva era um sinal de garantia da purificação de Isaías, pelo mérito do sangue do Salvador, mencionado em Hebreus 9, verso 22, 1 João 1, verso 7 a 9, Apocalipse 1, verso 5. Como manter a brasa viva em nosso viver cotidiano? No nosso dia a dia, como manter a brasa viva nos purificando? Colocando diariamente a lenha, isto é, a nossa vida no altar de Deus, entregando o melhor que há em nós, despojando-se de si mesmo para que Deus viva em nós, mantendo-se vestido de vestes de santidade, estando pleno do óleo do Espírito Santo que em nós produz seu fruto de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de delicadeza, de benevolência, de bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, equilíbrio, assumindo a responsabilidade na obra do Senhor. Observação. Respondendo à pergunta referente à triunidade do Pai, Filho e Espírito Santo, como explicar a existência de um Deus único em 3 pessoas? Não é fácil, principalmente para o judeu entender e aceitar a realidade de um só Deus em 3 pessoas. Confesso que há muito tempo venho pedindo a Deus conceder-me a graça de entender a realidade da existência do Pai Eterno, do seu Filho que junto com ele tudo criou e do Espírito Santo Consolador. Não almejo uma compreensão meramente intelectual, e sim sobrenatural. Pela fé, creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo que deles procede é uma realidade inquestionável. Impressionou-me e me comoveu as palavras de Davi, um judeu remido. Por favor, ao conversarem com um judeu, não queiram inculcar em sua mente o ensinamento de 3 deuses. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é somente um. No hebraico, Errad. Ele é único. Yashid, no hebraico. E verdadeiro. Yashid é melhor pronunciar como Yahid. E ele é verdadeiro, no hebraico, Amiti. Isto me despertou para pesquisar no Tanar, no original hebraico do Antigo Testamento, pois o texto de Deuteronômio 6, verso 4, Shema Israel, ouça Israel, em diversas traduções que temos consta, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No Tanar, o Velho Testamento hebraico, está escrito, Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Errad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é Senhor um. Observação. O judeu não pronuncia nem escreve o verbo ser, porque apenas o Senhor é o eu sou. Conforme Êxodo 3, verso 13 a 15. Há realmente uma diferença entre um
no hebraico Errad, e único no hebraico Yashid. Echad vem de Achad, que significa unificar, ajuntar, ser unido com um. Um só Deus, Jeová Echad, absoluto, pleno, único. Um indica singularidade, é relativo a um só, não há um segundo, nem há igual. Yashid refere-se ao unigênito, único, indica individualidade. Jesus Cristo, Filho único, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Isaac, filho único da promessa feita por Deus a Abraão. João 3, verso 16, Gênesis 22, verso 2 e 16. O rabino messiânico Mário, meditando sobre o texto de Deuteronômio 6, verso 4, esclarece: em hebraico, indica singularidade coletiva, indica pluralidade. Exemplificando: nós temos uma maçã, cortamos em duas, temos duas metades. Duas metades é igual a uma maçã. Temos um cacho de uva com um montão de uvinhas. São muitas uvinhas, mas é apenas um cacho. Traduzir é uma tarefa difícil, exige conhecer profundamente o idioma original, a cultura do povo e ter confirmação da originalidade do texto. Nenhuma tradução, do meu ponto de vista, é 100% perfeita. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada pela Sociedade Bíblica do Brasil, na segunda edição, é considerada uma das traduções do Antigo Testamento, do Tanar, mais fiéis ao original hebraico. Entretanto, em Deuteronômio 6, verso 4, ela traduz Errad por único. E Errad em hebraico é um. Das 20 traduções bíblicas que pesquisei, encontrei 2 Bíblias que traduzem corretamente o Shema Israel. É a Bíblia Teb, edição brasileira, edições Loyola, 1995. É a Bíblia Judaica Completa, Itanar. E a Bíblia Berit Hadash, da editora Vida, 2010. Entretanto, ambas em outros textos falham na tradução. Observação: a página 333, a Bíblia de Estudo Dei comenta o Shema Israel. Dei comenta assim, Deuteronômio 4: era um curto credo pronunciado no início do culto judaico, de manhã e de noite. O termo Errad, é contrário a politeísmo e declara que Jeová, o Senhor, é o absoluto e único inquestionável Deus. Mas são 3 deuses. É Deus Pai, seu Filho e o Espírito Santo que procede de ambos. Em Isaías 48, verso 16, a natureza do triuno Deus está expressa. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. O Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. 3 em 1. Bíblia Sagrada, revista e atualizada. Deus Pai envia seu Filho, que desde o princípio estava lá com o Pai, e o Espírito Santo, que procede de ambos. Muitas traduções da Bíblia para o português omitiram a conjunção e, usada para unir 2 palavras, frases e orações, para ligar ideias, para exprimir diferença entre pessoas ou coisas. Em hebraico, lê-se, vê. No hebraico, Adonai Jeová Shilehani Veruachô. O Senhor enviou a mim e seu Espírito. Observe, a triunidade de Deus está presente no batismo de Jesus nas águas do Jordão. A voz do Pai falando, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
o Filho Jesus Cristo saindo das águas e o Espírito Santo descendo, conforme Mateus 3, versos 16 e 17. Respondendo a como falar de Jesus Cristo a um judeu. No tocante ao respeito cultural religioso que temos que ter para com o judeu ou qualquer outro povo, a palavra de Deus nos orienta e alerta. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu, Jesus Cristo, vos amei. João 13, verso 34. Se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o sinal de perigo, ele será responsável se o inimigo tirar a vida de alguma pessoa. Essa pessoa ainda será culpada de seus pecados, mas eu cobrarei o preço de sua vida do vigia que não deu o sinal de perigo. Ezequiel 33, verso 6, na Bíblia Viva. Ame o judeu e demais povos, interceda a favor deles. Peça a Deus para preparar o coração da alma deles para, no tempo certo, receberem a mensagem de salvação através de Jesus Cristo pela graça. Somente quando eles se sentirem amados, se abrirão para ouvir falar de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. O Espírito Santo os convencerá. Jesus Cristo nos manda anunciar as boas notícias da salvação. Marcos 16, versos 15. O judeu crê na palavra de Deus transcrita no Tanar, no Antigo Testamento, mas não aceita o Novo Testamento. A ação evangelística que a maioria dos cristãos evangélicos tem realizado para a conversão dos judeus ao Messias Jesus Cristo precisa ser revista, pois são poucos os testemunhos de judeus remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Participei de vários eventos em Israel que objetivam orar pela paz de Jerusalém e despertar a intercessão e anúncio do Evangelho de Cristo aos judeus. As palestras apresentam conteúdo bíblico e focalizam a cultura judaica, principalmente a ceia judaica Pessah e as danças hebraicas, mas ali não constatei judeus remidos participando. O preparo de missionários transculturais precisa ser revisto. Não ater-se somente a informações sobre a cultura judaica e demais povos, e sim despertar o amor ágape para com os povos que desconhecem ou rejeitam o Senhor Jesus Cristo, e desenvolver a santidade dos missionários para que o anúncio da salvação flua através de sua atitude, da sua vivência, e não apenas da sua boca. O compartilhamento deve ser a partir do Tanar. Como exemplo, o filho de Iová no Tanar, no Antigo Testamento. Leia Gênesis 1, verso 1 a 3, e veja a explicação de quem era a voz que falou, haja. Leia João 1, verso 1 a 3, João 17, verso 4, Colossenses 1, versos 13 a 17, Hebreus 1, verso 1 a 3, Filipenses 2, versos 5 a 21. Leia Gênesis 3, verso 15, e veja a confirmação de quem era o descendente da mulher que feriria a cabeça de Satanás. Leia Isaías 7, verso 14, Miqueias 5, verso 2, Mateus 1, verso 23, Lucas 1, versos 26 a 38. Leia Salmos 2, verso 1 a 12, e Isaías 6, verso 1 a 4. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmo 2, verso 12. Bíblia Sagrada, revista e atualizada da Sociedade Bíblica. Leia Isaías 61, verso 1 a 11. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Edificarão os lugares antigamente assolados,
restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Vos chamarão ministros do nosso Deus. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Não se apresse em ir na frente de Deus. Deixe o Espírito Santo convencer a pessoa e movê-la a buscar a verdade. O mais importante é amar a pessoa, ser fiel a Deus e interceder com fé. Os resultados da oração pertencem a Deus. Em ato de confiança em Deus, agradeça a Ele pela sua resposta antecipadamente. O apóstolo Paulo, judeu remido a quem Jesus Cristo apareceu e falou diretamente, conforme Atos 9, de 11 a 28, instrui Timóteo no tocante à doutrina, à ordem e à disciplina na igreja. Ele diz: pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda. 2 Timóteo 4, verso 2, na Bíblia Viva. Em Romanos 10, verso de 1 a 15, em sua súplica a Deus a favor dos judeus, Paulo informa aos crentes de Roma: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Leia Atos 17, versos 16 a 34. É o discurso de Paulo no Areópago ateniense, face ao altar ao Deus desconhecido. Complementando a fundamentação a respeito da triunidade do Deus a Bíblia de Estudo Day, que é a página 1802, da página 1802 à página 1804, comenta, item 89, 21. O Pai esteve no céu todo o tempo que Jesus esteve na terra. Mateus 5, verso 16, 48. Verso 22. Cristo agora se assenta à direita do Pai. Cristo agora se assenta à direita do Pai. Salmo 110, verso 1, Mateus 22, verso 44, 26, verso 64, Atos 2, verso 33 e 34, Atos 7, verso 54 a 56, Hebreus 1, verso 6 e 13, Hebreus 10, verso 12, Apocalipse 22, verso 3. 41. Simeão teve uma revelação e direção do Espírito Santo de que Jesus fazia parte da Trindade divina, conforme Lucas capítulo 2, verso 26 a 32. E através do apóstolo João, o Espírito Santo nos diz: há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um: o Pai, Deus Pai, a Palavra, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito, conforme 1 João 5, versos 7 e 8.
A unidade do Pai, Filho e Espírito Santo se expressa no mesmo pensar, sentir, querer e agir. O amor os une, porque Deus é amor. Nota, respondendo à pergunta, existe prova de que Deus é uma pessoa? Claro, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa, é um ser espiritual, possui um corpo espiritual. Ele pensa, sente, fala e age. Deus Pai Eterno, juntamente com seu Filho unigênito, único gerado por ele, e sua hierarquia celestial criada, anjos, arcanjos, querubins, serafins, realiza ações nos céus e no mundo terreno. A Bíblia confirma, Adão e Eva, Abraão, Moisés e muitos outros viram o Senhor Deus e com ele falaram audivelmente. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher. Esconderam-se por entre as árvores do jardim. Gênesis 3, verso 8. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Gênesis 18, verso 1 a 22. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como pavimentação de pedra, de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Eles viram a Deus. Êxodo 24, versos 9 a 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Êxodo 33, verso 11. Rogo-te que me mostres a tua glória, disse Moisés. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Êxodo 33, verso 18 a 23. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Números 12, versos 3 a 8. Observação. Os seres espirituais celestiais podem se materializar e falar com os seres humanos. A glória que emana de Deus é tão grandiosa que o ser humano só pode contemplar a aparência dela. Glória é esplendor. Glória é esplendor, magnificência, que expressa a essência. A aparência da glória é o aspecto exterior que se aproxima da semelhança. O profeta Ezequiel, no exílio, junto ao rio Quebar, viu os céus se abrirem e teve visões de Deus. Ele viu 4 querubins, anjos guardiões de 4 asas, e sobre suas cabeças algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem.
via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava comigo. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Ezequiel 1, verso 22, 25 a 28, capítulo 2, verso 3. Deus é santo. Levítico 19, verso 2. Leia Isaías 6, verso de 1 a 5. Apocalipse 4, verso de 2 a 11. E 5, versos de 1 a 5. Deus é luz. Leia 1 João 1, verso 5. Hebreus 10, verso 12 a 23. Deus falou com Gideão, quando este estava molhando o trigo no largar para o pôr a salvo dos ladrões midianitas. Leia Juízes 6, verso de 1 a 24. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6, versos 12 a 14. Observação: anjo, com letra maiúscula, é uma das pessoas da Trindade citada no versículo 11, no 12, no 20, no 21 e no 22, escrito com A maiúsculo. Deus falou com a profetisa Débora, que era juíza de Israel, no período entre Josué e os reis de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e os filhos de Israel subiam a ela, a juíza. Mandou ela chamar a Baraque e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E todo o exército de Baraque e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Juízes capítulo 4, verso 4 a 16. Deus falou com o jovem Samuel. Jovem no hebraico, Naar, significa com idade da infância até a adolescência. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel,
Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel: que é que o Senhor te falou? Peço-te que o não encubras. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. 1 Samuel 31, versos de 1 a 21. Observação: não importa a idade, o cargo, a situação, Deus fala com quem ele escolhe. Deus falou aos profetas Natã, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e a outros mais. Naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Este edificará uma casa ao meu nome. 2 Samuel 7, de 4 a 13. O profeta Isaías viu, ouviu e falou com Deus. Isaías vê o Senhor assentado no trono e serafins ao seu lado. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Isaías 6, versos 5 a 9. Jeremias também ouviu a voz audível de Deus e com ele falou: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1, versos 4 a 10. Observação: Jeremias não se sentia capaz, mas Deus o capacitou. Ezequiel também viu a glória divina. Veja Ezequiel capítulo 1, verso 26 a 28. E ouviu a voz de Deus. Disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Leia Ezequiel 2, de 1 a 10, 3, de 1 a 11. O profeta Daniel viu o Filho de Deus resplandecente e ouviu a voz dele. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel 10, versos 5 a 9. Observação: esta mesma descrição do Filho de Deus aparece em Apocalipse 1, versos de 13 a 15, e 19, versos 12. Nota: há várias passagens bíblicas em que o anjo do Senhor, Cristo Jesus, e seus anjos aparecem visivelmente em forma humana e falam com as pessoas. Leia Gênesis 18, verso 1 a 3 e verso 26. E também Gênesis 16, verso 7 a 13, 19, verso 1 e 15, 21, verso 17 e 18, 22, verso 11 e 12, Êxodo 23, verso 20 e 21, Êxodo 33, verso 1 e 2, Números 20, verso 16, 22, versos 23 a 35, Juízes 6, verso 11 a 14, 13,
versos 3 a 24, 2 Reis 1, versos 3 e 4, 1 Crônicas 21, versos 16 e 17. Com relação a anjos, o apóstolo Paulo alerta: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Conforme Hebreus, capítulo 13, verso 2. Jesus Cristo, ressurreto, com o corpo glorificado, apareceu a Maria Madalena e com ela falou. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um anjo à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. João 20, 11 a 16. Jesus Cristo, com o corpo glorificado, aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, versos 19 a 29. Deus fala através de sonhos. Partiu Jacó, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite. E Jacó sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. Gênesis 28, versos 10 a 13. Observação: este sonho se cumpriu. Teve José, filho de Jacó, um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis 37, versos de 1 a 10. Leia também os capítulos 39 a 50. História magnífica de José. Observação: os sonhos de José se cumpriram. Eram sonhos proféticos e estavam dentro dos propósitos de Deus. José, vendido pelos irmãos ciumentos e rancorosos como escravo, foi levado ao Egito. Porém, o Senhor Deus era com ele e ele era fiel a seu Deus.
Tudo o que fazia era com temor respeitoso a Deus, com amor doativo, responsabilidade e dedicação, como se estivesse fazendo diretamente para Deus. Por isso, tudo o que fazia prosperava. Apesar de caluniado, aprisionado, José não revidava. No cárcere, o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos. Ali ele interpretou os sonhos do copeiro-chefe e do padeiro-chefe de Faraó. Tendo tais sonhos se cumprido, como ele dissera, 3 dias depois. Passados 2 anos, o copeiro-chefe contou ao Faraó que havia na prisão um escravo hebreu que interpretava sonhos. Faraó mandou buscar José na prisão para interpretar os sonhos que tivera, pois ninguém havia conseguido interpretá-los. O sonho das 7 vacas magras ruins que comiam 7 vacas gordas e formosas. E o sonho das 7 espigas secas e mirradas que comiam as 7 espigas cheias e boas. O Espírito de Deus deu a José a interpretação. Os sonhos eram apenas um. Significavam 7 anos de abundância por toda a terra do Egito. E posteriormente, 7 anos de fome. Faraó colocou José como administrador do Egito, dizendo-lhe: somente no trono eu serei maior do que tu. Tudo se cumpriu. José mandou armazenar todo o alimento que houve na terra do Egito, guardando-o em celeiros, nas cidades, durante os 7 anos de abundância. Quando chegaram os 7 anos de fome sobre toda a terra, José abriu os celeiros e vendia aos egípcios, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Os irmãos e o pai de José tiveram que vir ao Egito buscar alimento, prostrando-se diante de José, como fora revelado no sonho. Quando Deus fala audível em sonho ou por outro meio, ele está avisando, alertando, e ele cumpre o que diz. É necessário estar atento. Observação: as tribulações pelas quais José passou eram necessárias para que ele fosse colocado como autoridade sobre o Egito. Caso contrário, pereceria todo o Egito e seus familiares israelitas também pereceriam. Deus tem o controle de tudo. Cooperamos com Deus, nele crendo, em tudo dando graças. Cooperemos com Deus, crendo nele e em tudo dando graças. Aleluia!